Minha querida, que bom te receber aqui em casa. Sinta-se à vontade, como se estivesse na sua própria casa. Aceita um café quentinho ou prefere um chá de camomila para relaxar? Senta aqui nessa cadeira perto da janela. A vista é linda, não é? Antes de começar, eu queria te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde a minha história está chegando, viu? E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para não perder nenhum detalhe. Bom, o que me traz aqui hoje é uma história que guardei por muitos anos. Uma história que me acompanha desde a infância e que, de certa forma, me transformou na mulher que sou hoje. Decidi compartilhar porque acredito que o silêncio não cura, ele aprisiona. E se a minha experiência puder ajudar, nem que seja uma pessoa, a encontrar a sua voz, já terá valido a pena. Meu nome é Maria, Maria das Dores, um nome que, olhando para trás, parece até ter sido um presságio. Tenho 78 anos. Vivo aqui em Passa Quatro, Minas Gerais, uma cidadezinha tranquila, cercada de montanhas. Mas a minha história começa bem antes. Lá nos anos 50, quando eu era apenas uma menina, crescendo no interior. Eu me lembro como se fosse ontem, embora já se tenham passado tantas décadas. Era 15 de março de 1963, uma quinta-feira. O sol da manhã já castigava a terra, mas dentro de casa ainda reinava uma penumbra fresca. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado com o aroma adocicado do bolo de fubá que minha mãe havia assado na noite anterior. Eu vestia um vestido de chita florido, simples, mas que eu adorava. As flores coloridas me davam uma sensação de liberdade, de um dia ensolarado e feliz. Naquele dia, meu pai José se levantou antes do sol raiar, como sempre. Ele era lavrador, um homem forte e trabalhador, que amava a terra e a sua família. Ele beijou minha mãe, Ana, desejou bom dia para nós quatro e saiu para trabalhar no campo. Era sempre a mesma rotina. Ele ia garantir o sustento da casa, enquanto minha mãe cuidava de nós e dos afazeres domésticos. Eu tinha apenas 8 anos. E meus irmãos, Antônio, Pedro e João, tinham 16, 14 e 12 anos, respectivamente. Eles eram tudo para mim, meus heróis, meus protetores. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela manhã, após o café, minha mãe foi ajudar meu pai no campo, como fazia algumas vezes por semana. Ela confiava em meus irmãos para cuidar de mim, para me proteger enquanto ela estivesse fora. Eu me sentia segura, afinal, eles eram a minha família. Enquanto eles jogavam damas na varanda, eu brincava de boneca no quintal, cantarolando alguma canção infantil que havia aprendido na escola. O sol brilhava forte e o calor começava a aumentar. O ar estava cheio de vida, com o canto dos pássaros e o zumbido das abelhas. De repente, Antônio me chamou para dentro de casa. Ele disse que queria me mostrar um jogo novo, um jogo que ele havia inventado. Eu, inocente, segui-o sem hesitar. A confiança que eu depositava neles era inabalável.
Entramos no quarto que eles dividiam. Era um cômodo simples, com 2 camas de solteiro, um guarda-roupa de madeira e uma pequena janela que dava para o quintal. O cheiro era uma mistura de suor, terra e cigarro, um cheiro que eu conhecia bem. Antônio fechou a porta e começou a me explicar as regras do jogo. Eu não entendia muito bem, mas não me importava. Estava feliz por estar ali, perto dos meus irmãos, me sentindo importante e amada. Então tudo mudou. O que era para ser uma brincadeira inocente se transformou em um pesadelo. Eles começaram a me tocar de um jeito estranho, um jeito que me deixava desconfortável e com medo. As palavras doces e os sorrisos fraternos deram lugar a olhares lascivos e sussurros ameaçadores. Eu não entendia o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse em um sonho ruim, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Tentei me afastar, mas eles me seguraram com força. Implorei para que parassem, mas eles não me ouviam. Naquele dia, naquele quarto, eu perdi a minha inocência, perdi a minha pureza, perdi a minha fé na humanidade. Eles me forçaram a fazer coisas que eu não queria, coisas que me machucaram por dentro e por fora. A dor era insuportável, tanto física quanto emocional. Eu me sentia suja, envergonhada, como se a culpa fosse minha. Tentei gritar, mas a minha voz não saía. Era como se um nó se formasse na minha garganta, impedindo-me de pedir ajuda. Quando tudo acabou, eles me ameaçaram. Disseram que se eu contasse para alguém, coisas ruins aconteceriam comigo e com minha família. O medo me paralisou. O medo me silenciou. Saí do quarto cambaleando, atordoada, como se estivesse andando em círculos. O sol já não brilhava como antes. As flores no meu vestido pareciam ter perdido a cor. O canto dos pássaros soava como um lamento fúnebre. Voltei para o quintal e continuei a brincar de boneca, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava destruída. A menina inocente que brincava ali momentos antes havia morrido. Em seu lugar, havia uma criança traumatizada, assustada e cheia de dor. Durante muitos anos, guardei aquele segredo para mim mesma. O medo e a vergonha me impediam de falar. Eu me sentia culpada, como se eu tivesse provocado aquilo. Temia que ninguém acreditasse em mim, que me julgassem, que me culpassem. O silêncio se tornou a minha prisão, uma prisão fria e escura, da qual eu não conseguia escapar. Eu vivia em constante estado de alerta, com medo de que aquilo acontecesse de novo. Por muito tempo, pensei em me vingar. Planejei como fazer eles pagarem pelo que fizeram, mas não sabia como. A cada dia a raiva aumentava e eu me sentia impotente. A dor era tanta que me consumia por dentro. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada. Vivia em um tormento constante, revivendo aquele dia na minha mente vezes sem fim. Eu não contei para ninguém, nem mesmo para minha melhor amiga, Teresa. A vergonha era tanta que eu não conseguia sequer imaginar como contar. Eu sabia que ela me apoiaria, mas a ideia de expor aquela ferida era insuportável. Então, eu me tranquei em mim mesma, construindo uma muralha ao redor do meu coração. Uma muralha impenetrável, que me protegia do mundo exterior, mas que também me impedia de ser feliz. Eu precisava encontrar uma forma de sobreviver. Precisava encontrar uma forma de transformar a minha dor em força.
Precisava encontrar uma forma de me libertar daquela prisão de silêncio e vergonha. E eu juro, minha querida, que eu encontrei. E eu juro, minha querida, que eu encontrei. Os dias que se seguiram foram um borrão. Eu me esforçava para manter a rotina, ajudar minha mãe na cozinha, varrer o quintal, fazer as tarefas da escola. Mas era como se eu estivesse atuando em uma peça, representando o papel de uma menina feliz e despreocupada. Por dentro, eu estava em pedaços. A alegria se esvaiu. As brincadeiras perderam a graça. O mundo, antes tão colorido, agora parecia cinzento e opaco. Eu me sentia diferente, suja, como se carregasse uma mancha invisível que todos pudessem ver. A insegurança se tornou minha sombra. Eu não conseguia mais confiar em ninguém. Desconfiava dos olhares, das palavras, dos gestos. Achava que todos sabiam o que havia acontecido e que me julgavam por isso. Meus irmãos, antes meus heróis, se transformaram em monstros. Eu os evitava a todo custo, desviando o olhar quando cruzava com eles pela casa. O medo me paralisava, impedindo-me de confrontá-los, de exigir explicações. Eles, por sua vez, agiam como se nada tivesse acontecido. Continuavam a jogar damas na varanda, a conversar sobre futebol e a caçar passarinhos no mato. Às vezes, me olhavam com um sorriso dissimulado, um sorriso que me causava arrepios na espinha. E pior era quando eles se aproximavam, tentando me tocar, me abraçar. Eu me encolhia, me afastava, sentindo o pânico me invadir. O simples toque de suas mãos me causava repulsa, me fazia reviver o horror daquele dia. E pior, aquilo começou a se repetir, não sempre, mas às vezes, quando minha mãe e meu pai estavam no campo. Era como se eles tivessem gostado, como se sentissem prazer em me ver sofrer. A cada vez, a dor se tornava mais intensa, a vergonha mais profunda, o medo mais avassalador. E então, a raiva começou a brotar. Uma raiva silenciosa, reprimida, mas que crescia a cada dia, alimentada pela dor e pela injustiça. Eu queria gritar, espernear, me vingar. Queria fazê-lo sentir a mesma dor que eu sentia. Eu me sentia impotente, incapaz de reagir. Mas no fundo, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Precisava encontrar uma forma de me proteger, de me libertar daquela situação. Foi então que a ideia começou a tomar forma na minha mente. Uma ideia arriscada, ousada, mas que me dava uma esperança tênue de justiça. Eu precisava de uma prova. Uma prova irrefutável, que ninguém pudesse contestar. Eu sabia que seria difícil, que teria que ser paciente, que teria que esperar o momento certo. Mas eu estava disposta a fazer o que fosse preciso. A minha vingança seria silenciosa, calculada, implacável. Em uma tarde quente, quando minha mãe e meu pai estavam trabalhando na roça e meus irmãos jogavam damas na varanda, eu coloquei meu plano em ação. Esperei pacientemente que Antônio fosse ao banheiro, que ficava no final do corredor. Espiei pela fechadura. Assim que ele entrou, me aproximei silenciosamente da porta e tranquei pelo lado de fora. Ele gritou, me xingou, me ameaçou, mas eu permaneci firme, sem dizer uma palavra. Corri até o quarto de meus irmãos. Sabia que eles guardavam ali uma pequena caixa de madeira, onde escondiam seus cigarros e outras coisas que não queriam que meus pais vissem. Vasculhei a caixa até encontrar
o que procurava. Um pequeno caderno, onde eles escreviam suas fantasias, seus desejos, seus planos. E ali, em letras garrafais, encontrei a descrição detalhada do que haviam feito comigo. A data, o local, os detalhes sórdidos. Era a prova que eu precisava, a prova que me daria o poder de me vingar. Com as mãos tremendo, arranquei a folha do caderno onde estava tudo escrito, dobrando cuidadosamente o papel. Guardei dentro de um saquinho plástico e escondi o saquinho dentro de uma caixinha de costura que ficava no meu guarda-roupa, no meu quarto. A folha do caderno era a minha arma secreta, a arma que eu usaria para destruir a vida deles. Destranquei a porta do banheiro e saí correndo, antes que Antônio pudesse me alcançar. Voltei para o meu quarto e me tranquei lá dentro, tremendo de medo e de excitação. Eu sabia que tinha acabado de cruzar uma linha. Não era mais a mesma menina inocente de antes. Agora eu era uma mulher, movida pela raiva e pela sede de vingança. A partir daquele dia, a folha de caderno se tornou o meu bem mais precioso. Eu a guardava como se fosse um tesouro, protegendo-a de qualquer perigo. Sabia que ela era a chave para a minha libertação, para a minha vingança. Os anos se passaram, e a folha de caderno permaneceu escondida em minha caixinha de costura. O tempo não apagou a dor, nem a raiva, pelo contrário. A cada dia que passava, o desejo de vingança se tornava mais intenso. Eu esperava o momento certo, o momento em que eu me sentiria forte o suficiente para enfrentar meus demônios. E esse momento, minha querida, finalmente chegou. E esse momento, minha querida, finalmente chegou. Eu tinha 18 anos e me preparava para deixar a casa dos meus pais. Não por vontade própria, mas por necessidade. A vida no campo era dura, o trabalho pesado e as oportunidades escassas. Eu precisava de um futuro e sabia que ele não estava ali. Consegui uma vaga de costureira em uma pequena fábrica na cidade vizinha. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Um salário fixo, uma cama para dormir e a chance de recomeçar. Era tudo o que eu precisava. Me despedi dos meus pais com um abraço apertado e um nó na garganta. Minha mãe com os olhos marejados. Me entregou um pequeno terço, pedindo que eu me lembrasse sempre de rezar. Meu pai, com sua habitual seriedade, me desejou boa sorte e me aconselhou a ser honesta e trabalhadora. Dos meus irmãos, apenas um aceno distante. Nenhum abraço, nenhum desejo de boa sorte. A indiferença deles era como um soco no estômago, mas eu já estava acostumada. Naquele dia, ao pegar o ônibus, jurei a mim mesma que nunca mais seria a mesma menina frágil e assustada de antes. Eu era uma mulher, pronta para lutar pelo meu futuro e para fazer justiça ao meu passado. Na fábrica, conheci outras mulheres como eu, trabalhadoras, sofridas, mas cheias de esperança. Juntas, dividíamos o trabalho, as alegrias e as tristezas. Aos poucos, fui me sentindo mais segura e confiante. Mas a folha de caderno continuava comigo. Escondida em minha caixinha de costura, ela era um lembrete constante do meu passado. Uma promessa de vingança que eu não podia esquecer. Um dia, enquanto almoçávamos no refeitório da fábrica, ouvi uma conversa que me chamou a atenção. Duas colegas comentavam sobre um concurso de contos que seria realizado na cidade. O prêmio era uma quantia generosa em dinheiro e a publicação do conto vencedor em um jornal local. Naquele instante, uma ideia surgiu em minha mente. Uma ideia ousada, arriscada, mas que poderia ser a chave para minha vingança. Eu escreveria um conto.
um conto sobre a minha história, um conto sobre a minha dor, um conto sobre a minha raiva. Passei noites em claro escrevendo. Cada palavra, cada frase era um pedaço da minha alma. Revivi cada momento, cada detalhe daquele dia fatídico. A dor era intensa, a vergonha avassaladora. Mas eu não podia parar. Escrevi sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a injustiça. Escrevi sobre a raiva que me consumia por dentro. Escrevi sobre a minha sede de vingança. Mas, acima de tudo, escrevi sobre a minha esperança. A esperança de um futuro melhor. Quando terminei de escrever, senti um alívio imenso. Era como se eu tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. O conto estava pronto. Era a minha arma, a minha vingança. Enviei o conto para o concurso sem grandes expectativas. Sabia que a competição seria acirrada e que minhas chances eram pequenas. Mas eu já havia feito a minha parte. Já havia dado o primeiro passo. As semanas que se seguiram foram de pura ansiedade. Eu mal conseguia dormir, comer ou trabalhar. A cada dia, a expectativa aumentava, o medo se intensificava, até que um dia recebi uma carta do jornal local, uma carta que mudaria a minha vida para sempre. Eu havia ganhado o concurso. O meu conto havia sido escolhido como o melhor entre centenas de outros. O meu nome seria publicado no jornal. A minha história seria contada para toda a cidade. Naquele instante, senti um misto de alegria e pavor. A alegria de ter conquistado o reconhecimento que eu tanto desejava. O pavor de ter que confrontar o meu passado, de ter que expor a minha dor para o mundo. Mas eu sabia que não podia recuar. Já havia chegado até ali. Precisava seguir em frente, custasse o que custasse. A publicação do meu conto causou um grande impacto na cidade. As pessoas se emocionaram com a minha história, se solidarizaram com a minha dor. Recebi inúmeras mensagens de apoio, de carinho, de admiração. E, para minha surpresa, recebi também uma carta dos meus pais. Uma carta cheia de lágrimas e arrependimento. Eles haviam lido o meu conto e finalmente haviam entendido o que eu havia passado. Eles me pediam perdão, me imploravam para voltar para casa. Eu li a carta com os olhos marejados. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma ponta de esperança em relação à minha família. Talvez, quem sabe, ainda pudesse haver uma chance de reconciliação. Mas a minha vingança ainda não estava completa. Faltava a parte mais importante, o confronto com os meus irmãos. Eu sabia que eles também haviam lido o meu conto. Sabia que eles estavam cientes do que eu havia revelado. Sabia que eles estavam com medo, envergonhados, desesperados. E então, um dia, recebi uma visita inesperada. Antônio apareceu na porta da fábrica, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Ele me pediu para conversar. Ele me implorou para ouvi-lo. Eu hesitei por um instante, mas acabei concordando. Fomos até um parque próximo e nos sentamos em um banco, de frente um para o outro. Antônio começou a falar, com a voz trêmula e as mãos suando. Ele me contou que ele e meu outro irmão nunca tiveram paz depois daquele dia, que o remorso os corroía por dentro, que eles se sentiam culpados, envergonhados, arrependidos. Ele me disse que eles sabiam que haviam cometido um erro terrível,
imperdoável, que eles mereciam ser punidos, castigados, odiados. Mas ele me pediu, com lágrimas nos olhos, que eu os perdoasse, que eu lhes desse uma chance de recomeçar. Eu ouvi em silêncio, com o coração apertado. A raiva ainda estava ali, latente, mas algo havia mudado. O sofrimento dele era visível, a dor era palpável. E então, ele revelou algo que me deixou completamente chocada. Meu irmão não conseguia ter filhos. Os médicos disseram que era consequência da culpa, do trauma, do remorso. É como se a natureza estivesse cobrando o preço pelo que ele havia feito. Era como se a natureza estivesse cobrando o preço pelo que ele havia feito. Naquele momento, toda a raiva que eu guardava dentro de mim começou a se dissipar. A vingança que eu tanto almejava já não parecia tão importante. A dor dele era real, o sofrimento era visível. E de repente, eu me vi diante de uma escolha: continuar alimentando o ódio ou abrir espaço para o perdão. Olhei nos olhos de Antônio e vi um homem destruído pela culpa. Um homem que havia passado anos carregando o peso de um erro terrível. Um homem que, de certa forma, já havia sido punido. Respirei fundo, tentando controlar as emoções que me invadiam. O perdão não seria fácil, eu sabia. Mas era a única forma de me libertar do passado e seguir em frente. Eu perdoo você, Antônio, disse, com a voz embargada. Perdoo você e meu outro irmão. Mas isso não significa que eu os esqueço, nem que eu possa simplesmente voltar a ser como antes. Ele me olhou surpreso, como se não acreditasse no que estava ouvindo. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Você nos perdoa? Ele perguntou, incrédulo. Sim, eu perdoo, respondi, com firmeza. Mas preciso de tempo, preciso de espaço, preciso seguir o meu caminho. Ele assentiu, compreendendo as minhas palavras. Sabia que eu precisava me afastar, que precisava construir uma nova vida longe daquele passado doloroso. Nos abraçamos, um abraço carregado de emoção, de dor, de alívio, um abraço que selava o fim de um ciclo e o início de outro. Depois daquele dia, as coisas começaram a mudar. Meus pais me visitaram na cidade, pedindo perdão mais uma vez. Aos poucos, fui me reaproximando deles, descobrindo que o tempo e a distância haviam nos ensinado muitas coisas. Meus irmãos também tentaram se aproximar, mas eu ainda não estava pronta. Precisava de mais tempo para processar tudo o que havia acontecido. Precisava de mais tempo para me curar. Continuei trabalhando na fábrica, mas a minha vida havia tomado um novo rumo. O sucesso do meu conto me abriu portas para o mundo da literatura. Recebi convites para participar de eventos, para dar palestras, para escrever outros livros. Aos poucos, fui me tornando uma escritora reconhecida, uma voz para as mulheres que sofriam em silêncio. Usei a minha história para inspirar outras pessoas, para mostrar que era possível superar a dor e construir um futuro melhor. Um dia, recebi uma carta de uma editora famosa, propondo a publicação do meu conto em um livro. Fiquei radiante com a notícia. Era a oportunidade que eu esperava para levar a minha história para um público ainda maior. O livro foi um sucesso de vendas. As pessoas se identificavam com a minha história, se emocionavam com a minha trajetória. Recebi milhares de mensagens de apoio, de carinho, de gratidão. Então, um dia, recebi uma notícia que mudaria a minha vida para sempre. Descobri que estava grávida. A princípio,
Fiquei assustada. Não sabia se estava preparada para ser mãe, se seria capaz de dar ao meu filho todo o amor e o carinho que ele merecia. Mas aos poucos, a alegria foi tomando conta de mim. Percebi que a maternidade era a chance de recomeçar, de construir uma nova família, de deixar um legado de amor e esperança para o mundo. O tempo passou e meu filho nasceu. Um menino lindo, saudável e cheio de vida. Dei a ele o nome de Gabriel, que significa mensageiro de Deus. Ao olhar para o rosto do meu filho, senti uma emoção indescritível. Era como se toda a dor do passado tivesse se transformado em amor. Era como se eu tivesse renascido. Com o passar dos anos, me tornei uma mãe dedicada, uma escritora renomada e uma mulher realizada. A minha história inspirou milhares de pessoas. A minha voz ecoou por todo o país. Nunca me esqueci do meu passado, mas aprendi a não viver presa a ele. Usei a minha experiência para ajudar outras mulheres, para lutar por justiça e igualdade, para construir um mundo melhor para as futuras gerações. E um dia, meus irmãos me procuraram novamente. Desta vez, não para pedir perdão, mas para me apresentar suas esposas. Antônio, mesmo sem poder ter seus próprios filhos, havia construído uma linda família com sua esposa, que já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, a quem ele amava como se fossem seus. Eles queriam que eu fizesse parte de suas vidas, que conhecesse seus filhos, que compartilhasse suas alegrias. Eu aceitei o convite, com coração aberto e cheio de esperança. Talvez, quem sabe, ainda pudesse haver uma chance de construir uma nova relação com meus irmãos. Uma relação baseada no respeito, na confiança e no amor. Mas decidi manter a distância. As feridas do passado eram profundas demais para serem completamente curadas. Precisava proteger a mim e ao meu filho de qualquer dor ou sofrimento. E assim, segui em frente, com a certeza de que a vida me reservava muitas surpresas, muitos desafios e muitas alegrias. Sabia que o meu passado sempre faria parte de mim, mas que o meu futuro dependia das minhas escolhas, das minhas ações, da minha fé. E naquele momento, enquanto embalava o meu filho nos braços, senti uma paz imensa. A paz de quem havia superado a dor, de quem havia perdoado os seus algozes, de quem havia encontrado a felicidade. A vida me ensinou que o perdão é uma escolha, não um sentimento. E que, ao perdoar, libertamos a nós mesmos do peso do passado e abrimos espaço para um futuro de amor e esperança. Hoje, olhando para trás, vejo que a minha jornada foi longa e árdua, mas que valeu a pena cada lágrima, cada sofrimento, cada desafio. Afinal, foram as minhas dores que me moldaram, que me fortaleceram, que me transformaram na mulher que sou hoje. Uma mulher forte, independente e feliz. Uma mulher que aprendeu a amar, a perdoar e a seguir em frente, sempre com fé e esperança no coração. E mais, uma mulher que descobriu, tarde, ser infértil. Por isso, Gabriel era um milagre, uma bênção. A certeza de que o amor sempre vence, mesmo quando a dor parece insuportável. Era o suficiente. Ter um filho era tudo o que ela sempre quis.